Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente resolveu a equação de Schrödinger para alguns sistemas de interesse, como o poço de potencial infinito e o oscilador harmônico, mas em todos esses casos a gente assumiu que a partícula estava se movendo em uma única dimensão, né? Ou ela só vibrava ao longo do eixo x, ou ela só se deslocava ao longo do eixo x. Mas, na maioria dos casos, não é isso que acontece, né? A partícula pode se mover em 3 dimensões, ou dependendo de, né, para certos casos particulares, ela pode estar presa em um plano, ela só se move em 2 dimensões. Então, na aula de hoje, eu quero discutir quais são as modificações que a gente tem que fazer no formalismo que a gente discutiu até agora, para descrever esses sistemas. A gente vai ver que a gente não vai precisar mudar nada, ou praticamente nada, dos postulados da física quântica, a gente só vai ter que fazer algumas generalizações. Tá? Então, só para a gente relembrar, né? Para uma partícula se movendo em uma dimensão, ou seja, ela só pode se deslocar ao longo do eixo x, a função de onda dela era, obviamente, uma função de x e de t. E aí a equação de Schrödinger, para essa função de onda unidimensional, né, só depende de x, a gente viu que ela tinha essa cara aqui, né? IH cortado, dψ dt, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, segunda derivada da minha função de onda com relação a x, mais o potencial, que também só dependia de x, vezes a minha função. E a gente viu que essa equação, na verdade, ela estava associada com a energia total do sistema, né? Então a gente viu que isso daqui nada mais era do que o operador energia cinética, né? Então eu podia escrever isso aqui como 1 sobre 2m, aquele operador momento ao quadrado aplicado na minha função de onda, né? Ia me dar exatamente isso daqui, e isso daqui é o meu operador energia potencial, que é a própria função energia potencial, né? Esse segundo termo aqui. Tá? Então, isso vai ser importante para quando a gente for generalizar para mais dimensões, o que a gente vai ter que mudar aqui? Basicamente, a minha energia cinética, né, ela vai incluir não só a velocidade em uma única direção, mas a velocidade total da partícula. Então, tanto em x, quanto em y, quanto em z. Tá bom? Então, vamos lá. Se a gente estiver discutindo sistemas né, em duas ou mais dimensões, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é estender a nossa função de onda. Né? Então, agora a função de onda vai depender, se a minha partícula estiver presa em um plano, ela vai depender de x e y, ou, no caso mais geral, quando ela está se movendo nas 3 dimensões, ela vai depender de x, y e z. Né? E aí, nesse caso, né, o que era a posição e o momento vão virar vetores. Né? Então, a posição da minha partícula, né? Ou um vetor associado à posição da minha partícula em 3 dimensões vai ser, por exemplo, xi mais yj mais ek. E o momento, que é massa vezes velocidade, também vai ter 3 componentes. Né? Porque vai ser massa vezes velocidade em x, mais massa vezes velocidade em y, mais massa vezes velocidade em z. Certo? Então, isso aqui vai ser um px na direção y, na direção x, mais um py na direção y, mais um pz na direção k. Tá? Então, tanto o momento quanto a posição agora podem ter, né, uma, duas ou 3 componentes, dependendo se a gente está em uma, 2 ou 3 dimensões. Tá? E daí, né? Então, em princípio, agora a minha função depende de todas as coordenadas espaciais. Como é que eu calculo probabilidades? Né? Bom, a gente calcula de uma maneira muito semelhante ao que a gente fazia antes, mas agora, como a minha partícula pode se mover em mais dimensões, a pergunta que a gente pode fazer é qual a chance de encontrar a minha partícula em uma área, se ela estiver se movendo, se ela estiver presa em um plano, ou em um volume, se ela de fato estiver se movendo em 3 dimensões. Né? Então, se ela está se movendo somente em 2 dimensões, por exemplo, eu posso perguntar qual é a chance de encontrar ela em uma certa áreazinha aqui no meu plano XY. Só para facilitar, eu assumi que isso era uma área retangular, mas se for uma área qualquer, a gente parametriza isso. Né? Então, para calcular nesse quadradozinho aqui, o que eu preciso calcular, né, qual é a probabilidade de encontrar a coordenada x da minha partícula entre x1 e x2 e a coordenada y entre y1 e y2.
Então, como é que eu calculo essas probabilidades? Bom, eu vou fazer a integral da densidade de probabilidade, mas agora essa vai ser uma integral sobre a área, certo? Então, eu vou integrar aqui sobre esse intervalo, sobre essa área, a minha densidade de probabilidade integrado em dy em dx. Tá? Então, eu integro nessa região do espaço, nessa área, isso me dá a probabilidade de encontrar a partícula lá. Né? E se eu tiver em 3 dimensões, é algo completamente análogo. Né? Eu vou ter agora, calcular minha densidade de probabilidade nesse volume aqui, certo? Então, qual é a chance de encontrar a coordenada x entre x1 e x2 e a coordenada y entre y1 e y2 e a coordenada z entre z1 e z2? Ou seja, qual é a chance de encontrar a partícula nesse volumezinho aqui? Né? Então, se eu fizer se eu quiser calcular isso daqui, né, é fácil adivinhar o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que fazer uma integral sobre esse volume. Tá? Então, uma integral sobre x, y e z da minha densidade de probabilidade sobre esse voluminho aqui. É essa conta que eu tenho que fazer. Tá? E, obviamente, se eu quiser, por exemplo, normalizar a minha função de onda, eu tenho que integrar sobre todo o volume ou sobre toda a área, se eu tiver em 2 dimensões. Né? Então, essa integral seria uma integral tripla de menos infinito a mais infinito, se eu quiser normalizar essa função de onda. Né? Então, essa integral deveria ser 1. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço, e agora eu estou em 3 dimensões, né? Em qualquer região do espaço, em qualquer região desse volume infinito, tem que ser 1. Tá? Então, essas são as primeiras modificações básicas, daria quase para a gente adivinhar o que a gente tinha que fazer, baseado no que a gente já discutiu em uma dimensão. Né? Para calcular, outra coisa que a gente viu também é como calcular valores médios e incertezas. Tá? E isso aqui também vai ser uma generalização trivial, certo? Então, eu vou... Não. A gente lembra que para calcular o valor médio, a gente calcula uma integral desse termo aqui, que é a minha função complexo conjugado da minha função de onda, o operador associado a esse observável, vezes a minha função de onda. Antes era uma integral sobre todo o eixo x, agora se eu tiver em 2 dimensões, vai ser uma integral sobre todo o eixo, sobre toda a área, né? Então xy, sobre o plano xy. Se eu tiver em 3 dimensões, vai ser sobre o volume xy do meu sistema de coordenadas xyz. Certo? Bom, agora que eu estou em 3 dimensões, como eu falei para vocês, eu tenho agora 3 coordenadas para a posição da minha partícula e para o momento. Então, eu vou ter novos observáveis também, certo? Então, eu vou ter... Antes a gente tinha só o observável para x e para p, né? Agora, a gente vai ter um observável para x, para y, para z, px, py, pz. Então, eu posso calcular, por exemplo, qual é o momento médio da minha partícula na direção x. Qual é o momento médio na direção y? Qual é o momento médio na direção z? Eu posso fazer essas contas. Né? Mas, para isso, eu preciso determinar quem são esses operadores associados a esses observados. Né? Então, eu vou estender uma tabelinha que eu tinha dado para vocês antes, mas a extensão aqui é bem simples. Né? Se eu quiser saber ou calcular valores médios e incertezas para a coordenada x, coordenada y, coordenada z da minha partícula do meu sistema, bom, eu associo um operador x à coordenada x, que é a própria coordenada x, o y vai ser a própria coordenada y e o z vai ser a própria coordenada z. Então, se eu quiser calcular o valor médio, por exemplo, da coordenada z da minha partícula, eu vou simplesmente fazer essa integral aqui em cima, e em vez desse operador, eu vou colocar a coordenada z. Certo? Então, essa função de onda aqui vai estar multiplicada por z, e eu faço a integral sobre todo o espaço. Para o momento, vai ser muito semelhante à generalização. A gente lembra que o momento antes era uma derivada com relação a x, menos IH cortado ddx. Agora a gente vai ter algo semelhante, mas nas outras direções, certo? Então, agora o nosso px é a derivada com relação a x, o py vai ser a derivada com relação a y,
e o PZ vai ser a derivada com relação a Z. Tá? Então, de novo, eu posso calcular qualquer uma dessas, né, desses valores médios. Tá? Posso calcular também o módulo do momento, o módulo ao quadrado do momento. Né? Vai ser um operador mais complicado, mas eu posso também calcular isso usando esses operadores. Tá certo? E, obviamente, eu também posso criar um vetor operador, isso é uma notação, certo? Mas, por exemplo, eu posso criar um vetor operador momento, que vai ser o versor vezes o operador px, mais o versor j vezes o operador py, mais o versor k vezes o operador pz. Então, quando eu aplico isso numa função de onda, isso me dá um vetor. Eu tenho a derivada da função com relação a x na minha componente i, com relação a y na componente j e com relação a z na componente k. Então, isso é quase o gradiente da minha função a menos desse fator menos IH cortado. Tá? Então, o operador momento, que antes era uma única derivada, agora em 3 dimensões ele pode ser generalizado para um vetor que corresponde ao gradiente da minha função vezes menos IH cortado. Tá? Então, o que mais que vai ser importante? Bom, a gente vai querer, para escrever a equação de Schrödinger, a gente viu que a gente precisava escrever o termo de energia cinética. Né? Energia cinética mais energia potencial. Então é importante a gente saber qual é o operador de energia cinética, tá? Em 2 ou 3 dimensões. Isso é fácil da gente generalizar, né? Porque a gente lembra que o operador de energia cinética é 1 sobre 2m momento ao quadrado. Só que quem é esse momento ao quadrado? Né? É como se fosse um módulo ao quadrado do momento. Né? O módulo ao quadrado da velocidade vezes a massa ao quadrado. Tá? Então vai ser px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado. Tá? Se eu tiver em 3 dimensões. Né? Se eu tiver em 2, só vai ter 2 componentes, a x e a y. Então isso aqui vai ser o operador px ao quadrado mais o operador py ao quadrado mais o operador pz ao quadrado. Estou assumindo aqui que a gente está em 3 dimensões. Se eu tiver só em 2, eu não vou ter esse último termo aqui. Então, esse operador energia cinética vai me dar as segundas derivadas da minha função com relação a x, y e z. Tá? E agora a gente já está pronto para escrever a minha equação de Schrödinger em 3 dimensões. Tá? Então, a minha equação de Schrödinger, certo? A gente sabe que a gente pode escrever como IH cortado dψ dt. Né? O lado esquerdo só depende do tempo, então tanto faz se eu tenho 1, 2 ou 3 dimensões. A única coisa que vai mudar aqui é que a minha função de onda vai depender de x, x e y, x, y e z. Do lado direito, sim, a gente vai ter uma modificação, porque a gente tem agora o operador energia cinética, certo? Que é esse operador 1 sobre 2m p quadrado aplicado na minha função, mais o meu potencial, só que o meu potencial agora ele pode depender não, de x, y e z, não precisa depender só de uma coordenada. Então, eu vou escrever como um v de r, onde esse r é um ponto qualquer do espaço, vezes psi. Tá? Então, essa é a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Tá? Se eu quiser escrever isso mais explicitamente, isso aqui vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né? Porque esse meu operador p ao quadrado são aquelas derivadas ao quadrado, né? Então são as segundas derivadas da minha função, de maneira muito semelhante ao que a gente tinha em uma dimensão. Só que aqui eu vou ter a segunda derivada com relação a x, mais a segunda derivada com relação a y, mais a segunda derivada com relação a z. Mais energia potencial vezes a minha função. Então, essa é a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Está aqui generalizado, certo? A gente vê que ela é um pouco mais complicada, né? Porque ela inclui agora derivadas parciais com relação a x, y, z e tempo. Né? Então, não tem jeito, eu agora tenho 4 coordenadas, né? X, y, z e t. Então, não tem como evitar isso. Mas,
conceitualmente, ela é muito parecida com o que a gente tinha antes, né? A energia cinética mais a energia potencial, só que a energia cinética agora inclui a energia cinética na direção x mais y mais z. É a energia cinética total. E aí é conveniente a gente definir um operador aqui, que talvez vocês já tenham visto, que é chamado de operador laplaciano, tá? Que ele é justamente essas segundas derivadas aqui. Tá? Então é justamente que se eu aplico esse operador em uma certa função, ele me dá justamente o que está dentro desse parênteses aqui. Né? Se eu tiver em uma dimensão, eu não tenho esses dois termos, eu só tenho o primeiro, e a gente recupera a equação de Schrödinger que a gente discutiu nas últimas aulas. Se eu tiver em duas dimensões, eu só tenho esses dois termos. Se eu tiver em três dimensões, eu tenho esses três. Tá? Então, de maneira geral, definindo esse operador, a gente pode escrever a equação de Schrödinger de uma maneira um pouco mais compacta. Então, eu tenho essa expressão um pouco mais compacta, e aqui a gente entende que esse operador laplaciano, se eu estou em uma dimensão, é derivada com relação a x, segunda derivada com relação a x. Se eu estou em duas dimensões, é a segunda derivada com relação a x, mais a segunda derivada com relação a y. E se eu estou em três, segunda derivada com relação a x, mais y, mais z. Tá? Então, essa é uma expressão geral que vale tanto para uma, duas ou três dimensões, desde que a gente use o operador apropriado aqui. Tá bom? Só que a gente vai ver que, em muitas situações, a gente vai querer utilizar outros sistemas de coordenadas que não são os sistemas cartesianos, né? X, Y e Z. Por exemplo, se o meu potencial tem uma certa simetria, por exemplo, uma simetria esférica, ou seja, ele só depende de que distância a minha partícula está da origem, é muito conveniente eu usar coordenadas esféricas. Né? Se a minha partícula estiver num plano, como nesse exemplo aqui, certo? Então, imagina que a partícula está só em um plano, em vez de usar as coordenadas x e y, eu poderia usar as coordenadas ρ e φ, são coordenadas polares. Tá? Então, nesse caso, né, a minha coordenada x seria ρ cosseno φ, a minha coordenada y seria ρ seno φ. A minha função de onda, portanto, seria, em vez de ser uma função de x e de y, eu posso escrever ela como uma função de ρ e de φ, nessas duas coordenadas. Tá? O meu potencial também seria um potencial que dependeria de ρ e de φ. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que para escrever a equação de Schrödinger, a gente precisa daquele operador laplaciano. Né? Nesse caso, eu estou em duas dimensões, então em coordenadas cartesianas ele seria esse termo aqui. Mas quando eu mudo para coordenadas não cartesianas, ele fica um pouco mais complicado. Tá? E aí eu não vou derivar isso daqui, vocês talvez já tenham visto isso no curso de FVV. Tá? Mas, enfim, se vocês procurarem em qualquer lugar da internet ou qualquer tabelinha, operador laplaciano, você vai ter o operador em diversos sistemas de coordenadas. Então, nesse sistema aqui, por exemplo, polar, esse operador ele tem a seguinte cara. Certo? Ele é 1 sobre ρ, d de ρ, de ρ, d de ρ, mais 1 sobre ρ quadrado, segunda derivada com relação a φ. O que isso quer dizer? Que se eu calcular a minha equação de Schrödinger aqui, eu tenho do lado esquerdo IH cortado dψ dt, como de usual, e do lado direito eu vou ter algo um pouquinho mais complicado, porque eu estou usando esse sistema de coordenadas não cartesiano, né? E eu vou ter esse operador laplaciano aplicado na minha função. Então, eu vou ter, por exemplo, 1 sobre ρ, d de ρ, ρ derivada da minha função com relação a ρ. Mais 1 sobre ρ quadrado, segunda derivada da minha função de onda com relação a φ, mais um potencial que pode depender de ρ e de φ, vezes a minha função de onda. Então, essa seria a equação de Schrödinger escrita nessas coordenadas polares. A gente vê que o que complica um pouco é esse termo aqui. O que vai... Quando é que é útil fazer essa mudança? É quando o meu potencial é simples nesse sistema de coordenadas. Então, dependendo do meu potencial, ele pode ser extremamente complicado em coordenadas cartesianas, e pode ser muito mais simples em coordenadas polares ou
esféricas. Nesses casos, vale a pena fazer essa mudança de coordenadas, porque o meu potencial vai simplificar e a resolução da minha equação de Schrödinger vai ficar mais simples nesse sistema de coordenadas, apesar do termo de energia cinética ficar um pouco mais complicado. Tá certo? Então, esse é só um exemplo, né? E a gente tem que tomar cuidado como é que a gente aplica esse Laplaciano quando ele está escrito dessa maneira, né? Ele está escrito dessa maneira estranha, porque eu tenho uma derivada aplicada em outra derivada. Né? Se vocês virem uma expressão dessa, a ideia é multiplica aqui pela esquerda a minha função de onda. Né? Então, aqui vai entrar a minha função de onda, aqui vai entrar a minha função de onda, e agora eu aplico as derivadas. Né? Então, eu tenho essa derivada vai estar aplicada em tudo que está dentro desse parênteses aqui, por exemplo. Tá bom? Um outro caso que eu falei que é bem importante para vocês é o caso de coordenadas esféricas. Certo? Se eu tiver em coordenadas esféricas, o meu sistema vai ser mais complicado um pouco, certo? Então, eu vou ter, por exemplo, esse sistema de coordenadas aqui. Então, lembrando que em coordenadas esféricas, eu troco x, y e z pelo tamanho do meu vetor posição, que é o r, essa coordenada polar θ e a coordenada azimutal φ. Né? E eu posso escrever o x, y e z em termos dessas novas coordenadas. Né? E aí, para escrever a equação de Schrödinger, o essencial que a gente precisa é saber como é que é o Laplaciano escrito nessas novas coordenadas. Certo? Então, o Laplaciano é essa expressãozinha gigante aqui, certo? Então, eu tenho derivadas com relação a R, derivadas com relação a θ e derivadas com relação a φ. Né? São sempre segundas derivadas. Certo? E aí, de novo, para eu escrever a equação de Schrödinger, eu preciso aplicar isso aqui na minha função de onda. Então, a minha função de onda ela vai entrar aqui na frente. Certo? E aí eu escrevo a minha equação de Schrödinger. Tá? Aqui vai ser uma equação bem monstruosazinha, mas a gente vai ver que a gente não vai resolver ela explicitamente. Tá? Para quem for fazer depois um curso realmente de mecânica quântica, aí a gente resolve ela explicitamente, mas a gente vai ver que dá para simplificar um pouco essa expressão e intuir alguma coisa sobre as soluções. Tá? Então, isso é só, né? Esse sistema de coordenadas esférico, em particular, vai ser importante para as aulas seguintes, porque a gente vai querer discutir o átomo de hidrogênio. Né? E no átomo de hidrogênio, o meu potencial ele só depende da distância que o elétron está do núcleo. Tá? Então, ele só depende desse R. Né? Se eu colocar o núcleo no meu centro do sistema de coordenadas, ele só vai depender de R. Então, ele vai ser super simples. Apesar da energia cinética ser complicada, a energia potencial vai ser simples e a gente vai conseguir discutir essas soluções. Tá? A última coisa que eu preciso falar para vocês é, né, até agora eu estou falando da equação de Schrödinger completa, mas no final das contas a gente vai também querer achar os autoestados de energia e escrever a equação de Schrödinger independente do tempo e resolver ela. Tá? Então aqui não muda nada do que a gente fez antes, certo? Então, a gente vai querer buscar, né, soluções que são autoestados de energia. Então, elas têm uma energia bem definida. E a gente lembra que essas soluções, elas são... Agora eu estou em 3 coordenadas, então, em vez de escrever x, eu vou escrever um vetor r. Esse vetor r representa x, y, z, ou r, θ, φ, dependendo do meu sistema de coordenadas. E ela vai ter a mesma cara que tinha antes, menos IET sobre H cortado. É isso aqui que me garante que ela é um autoestado de energia, tem uma energia bem definida. E agora eu vou ter uma outra função φ, que agora eu vou escrever dessa maneira aqui, para a gente evitar confusão com o ângulo φ do sistema de coordenadas esférico. Tá? Então, eu vou escrever esse φ dessa maneira aqui. Às vezes eu posso escrever o φ usual, né? Esse é o que a gente chama de φ maiúsculo. Certo? Mas, antigamente, o que a gente tinha aqui, o que eu escrevi era esse φzinho aqui, mas eu não quero, vou tentar evitar usar esse φ minúsculo para não confundir com ângulos. Tá?
Mas, enfim, eu vou querer soluções desse tipo, e se eu jogo isso na minha equação de Schrödinger, eu vou chegar em algo muito idêntico ao que a gente tinha antes, certo? Essa minha função φ, ela vai satisfazer menos h cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano de φ, igual a energia menos potencial vezes a minha função φ. Tá? Então, essa é a generalização da equação de Schrödinger, independente do tempo, para 3 dimensões, que é o que a gente vai tentar resolver em alguns casos. Tá? Então, o que muda efetivamente é que, em vez de uma segunda derivada com relação a x, eu tenho esse operador laplaciano, que é uma somatória de 3 derivadas segundas. Tá bom? Então, na próxima aula, eu vou discutir um pouco um novo observável que aparece quando a gente move, né, para 2 ou 3 dimensões, que é o momento angular, que é um observável bastante importante em física quântica. E nas aulas seguintes a gente vai discutir o átomo de hidrogênio, tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.